No programa de hoje, vamos conversar com o cineasta Pedro Novaes, que também é presidente da Gol Filmes, entidade que reúne produtoras de cinema e TV de Goiás. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite. Então, nós podíamos conversar sobre esse catálogo que a Gol Filmes está lançando, que reúne um panorama do cinema, do audiovisual que é feito atualmente em Goiás. São 57 obras que estão aqui, não é verdade? Exato. De 18 produtoras. Isso. E vamos aproveitar e falar como que está esse panorama da atual produção audiovisual em Goiás, então. Então, a Gol Filmes, né, que é a Associação das Produtoras Independentes de Cinema e TV de Goiás, foi criada por iniciativa de um grupo, né, bastante significativo das produtoras audiovisuais que a gente tem hoje no estado, no ano passado. Hoje já são 27 empresas associadas, que respondem aí, digamos, pelo grosso da produção de cinema e TV que a gente tem hoje em Goiás e que é uma produção bastante significativa, né? E aí uma das nossas primeiras preocupações na associação foi exatamente a de fazer um levantamento, né, para a gente ter números mais precisos assim de qual seria de fato a realidade da produção audiovisual no estado. A gente sabia que essa produção tinha crescido, que ela deu um salto expressivo nos últimos anos por uma série de fatores que a gente pode explorar um pouco mais, mas a gente não tinha dimensão exata do tamanho dela, né? E feito o levantamento, os números surpreenderam até nós mesmos. Assim, a gente sabia que tinha uma produção significativa, mas os números realmente impressionaram. Assim, a gente tem aqui nesse catálogo 57 obras audiovisuais em diferentes estágios de produção, algumas já concluídas, outras ainda em desenvolvimento, mas todas com recursos assegurados, né? Não são simplesmente ideias, são filmes que em alguma medida já têm dinheiro e já estão acontecendo, né? 57 obras, sendo 28 longas-metragens, 26 séries para televisão e 3 telefilmes, né? Filmes para televisão. Então, imaginar, quer dizer, há poucos anos atrás a gente não imaginaria essa realidade, né? Da gente ter hoje 28 longas-metragens sendo produzido para salas de cinema no estado de Goiás, né? Isso é resultado de uma série de fatores, mas que passa por políticas públicas federais, estaduais, pelo amadurecimento do mercado, das próprias produtoras, mas foi um panorama que a gente... Ter esse quadro mais detalhado dele foi uma coisa que deixou a gente muito satisfeito de ver a evolução da produção aqui. ¿Hace cuánto que estoy buscando departamento? Sempre que eu vou falar, você quer falar antes. Porque acha que é mais rápida, porque acha que é fodona. Acho que quê? Nada. Bem, Pedro, e a questão da produção do cinema, o que realmente se torna uma produção expressiva é o longa-metragem, que poderia se falar na existência de, vamos dizer, uma indústria. Tem outros projetos de outros diretores a caminho ou que estão sendo finalizados? Sim, tem. Quer dizer, o número do catálogo é de 28 longas. Aí a gente tem, nesses 28 aí, a gente tem tanto projetos que estão agora sendo lançados ou que já chegaram às salas de cinema, como é o caso, por exemplo, do Taeguauá, da Marcela Borella, que é um documentário sobre os índios avacanoeiro aqui no norte do estado, né? E que percorreu festivais importantes aí de cinema no mundo, como o Cinema de Réel em Paris, a Mostra de Tiradentes, que é talvez o festival de cinema mais importante do país, e outros festivais, e chegou às salas de cinema, foi exibido durante algumas semanas em salas de cinema aqui em Goiânia mesmo. A gente tem agora em cartaz aqui o As Duas Irenes, que é o filme de um cineasta daqui, que é o Fábio Meira, mas que hoje está radicado em São Paulo, mas que é um filme produzido, inclusive, com recursos do Fundo Estadual de Cultura e que é um filme que foi representar Goiás no Festival de Berlim, que é um dos mais importantes do mundo, que foi bastante premiado no Festival de Gramado, agora no mês de agosto, e que também está nas salas de cinema. Hoje, inclusive, em Goiânia, essa semana, quem tiver curiosidade, pode assistir As Duas Irenes nas salas de cinema aqui de Goiânia. Mas a gente tem também filmes que ainda não chegaram às salas, que estão em produção ou em finalização. É o caso do meu longa-metragem, por exemplo,
que é o Bem Pra Lá do Fim do Mundo, que eu rodei em 2015 e que agora a gente está finalizando, está previsto para ser lançado no ano que vem, né? Ou Até o Mundial, do Jarleu Barbosa, que é um filme, esse está pronto, mas acabou de ficar pronto, também vai ser lançado ano que vem. Então a gente tem uma safra de filmes aí, tanto recém-concluídos como a caminho de ficarem prontos, de modo que a gente deve ter aí nesses próximos anos um fluxo contínuo de filmes feitos em Goiás que vão chegar às salas de cinema, né? O que é muito legal. Gostaria de retomar essa conversa daqui a pouco. Eu queria que você falasse sobre essa mesa redonda que a GoFilmes está promovendo no Goiânia Mostra Curtas. Sobre o que trata essa mesa? Então, a gente tem, né, quer dizer, uma das preocupações que a associação tem tido, que a GoFilmes tem tido, é a de trazer formação e qualificação para as nossas associadas e de trazer conteúdo e discussões que ajudem a avançar no desenvolvimento do mercado audiovisual aqui no Centro-Oeste, né? E nessa frente a gente tem promovido eventos em parceria com diferentes festivais. A gente já há 2 anos promove o FICA Film Market, que é um conjunto de discussões e ações feitas dentro do FICA, em parceria com o governo de Goiás. E já no ano passado também a gente iniciou essa parceria com a Goiânia Mostra Curtas. No ano passado a gente fez uma mesa na Goiânia Mostra Curtas, um painel na verdade, sobre a questão do direito dentro do audiovisual, né? E esse ano a gente está promovendo essa mesa que tem esse nome de Início, Meios e Fins para o Audiovisual Brasileiro, cujo objetivo é, na verdade, a gente apresentar a nossa experiência aqui, esses números de que a gente está falando aqui da produção goiana, para um conjunto de instituições e de pessoas expressivas no audiovisual brasileiro, né? Então a gente vai ter lá, sentados numa mesma sala, por exemplo, a Associação Cinema do Brasil, que é uma associação criada para promover o cinema brasileiro no exterior. A gente vai ter distribuidoras como a Elo Company, canais de TV como o Cine Brasil TV, e a gente vai fazer uma apresentação basicamente desse catálogo, do conteúdo que a gente tem aqui, desses números que a gente está falando e de experiências individuais, né? Porque os associados vão estar lá representados e vão poder falar um pouco dos seus projetos e da sua visão. E aí, a partir dessa nossa experiência, que eu acho que é um caso de sucesso hoje no audiovisual brasileiro, esse salto que o audiovisual goiano deu, a gente fazer uma discussão sobre caminhos e futuro próximo aí para o audiovisual goiano. Você considera, então, que o audiovisual goiano ele está num estágio de sucesso? Ele realmente deu um salto? Por que esse sucesso? Eu acho que sim, acho que a evolução, né, não foi pequena, não é pequeno isso que aconteceu aqui. Se a gente pensar que há 5 ou 6 anos atrás a gente não tinha nenhum longa-metragem em produção, e claro, tinha muita gente com vontade de partir para uma produção de cinema mais ambiciosa, mas a gente não tinha nada ainda efetivamente em andamento. Tinha uma produção razoável de curtas e tal, mas não tinha também uma produção, né, de cinema e TV mais profissionalizada. E 5, 6 anos depois, o quadro é completamente diferente. É claro que a produção avançou no Brasil inteiro, até porque muito desse avanço tem a ver com um conjunto de políticas trazido pelo governo federal, né, nos últimos anos. Mas o salto aqui foi bastante expressivo, acho que é muito representativo, né? E, por sinal, estes longas que nós citamos aqui, eles foram produzidos e estão sendo produzidos sempre com recursos do governo federal ou tem investimentos locais também? Tem as duas coisas, mas é predominantemente federal, né, o recurso. A gente tem esses números no catálogo, assim, os números são mais ou menos os seguintes, assim, 80%, a gente tem nesses 57 projetos que estão no catálogo, a gente tem mais ou menos em torno de 20 milhões de reais investidos na realização deles, né? Desses 20 milhões, aproximadamente 80% são investimentos feitos pelo governo federal através de diferentes mecanismos de fomento. Os outros quase 20% são do governo estadual, através do Fundo Estadual de Cultura e da Lei Goiáses. E aí tem uma porcentagem muito pequena de Prefeitura de Goiânia, de recursos próprios, né? Mas o grosso é governo federal e governo estadual. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco, continuando a conversa com o Pedro Novaes. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização,
os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade. Estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos conversando com o cineasta e presidente da Gol Filmes, Pedro Novaes, que está fazendo um panorama da atual produção audiovisual goiana. A questão de produzir para o cinema goiano, como você disse, para quem não produzia nenhum longa, e atualmente são 6 que já estão praticamente concretizados e tem mais vários a caminho. Isso já é uma grande conquista. Agora, como que poderia se pensar num sucesso comercial desses filmes? Como que está sendo o desempenho dos que já estão prontos, que já estão sendo exibidos? E como se pensar num sucesso comercial dos outros que vão ser lançados? Acho que isso é um dilema não só do cinema feito aqui em Goiás, mas do cinema brasileiro, né? Na verdade, acho que é do cinema no mundo todo, assim, porque as mudanças tecnológicas e as mudanças econômicas também, assim, mudaram muito o perfil do público, a maneira como as pessoas encaram ao cinema, quanta gente vai ao cinema e que tipo de filme, né, as pessoas buscam no cinema, né, quer dizer, a facilidade hoje de acesso aos filmes em outras mídias, né, televisão, streaming na internet, tudo isso influencia a maneira como a gente se relaciona com os filmes, vê os filmes e o público, né? Você acha que o sistema de streaming, ele ameaça o futuro das salas de cinema? Não acredito nisso, não. Assim, eu acho que a experiência da sala, as pessoas não vão à sala de cinema porque elas querem ver, ou não deixam de ir à sala de cinema porque tem o streaming, tem um Netflix ou tem seja o que for em casa. Eu acho que as pessoas quando vão à sala de cinema elas estão buscando uma experiência específica que só a sala de cinema oferece, né? Seja porque você está imerso, né, numa tela grande, numa experiência sonora e imagética que é muito diferente do que você tem em casa, seja porque isso envolve uma experiência social de você sair com os amigos, você vai ao cinema com os amigos ou com a família, né? Eu acho que envolve essas outras dimensões e que as pessoas vão continuar buscando esse tipo de experiência. Acho que talvez isso diminua o público das salas de cinema, mas não acredito no fim das salas de cinema de jeito nenhum, né? Acho que as pessoas vão diversificar cada vez mais onde, quando e como elas assistem filmes, mas a sala de cinema continua. Aí pode estar um bom nicho para o cinema goiano, para o cinema brasileiro em geral. Concorda com isso? Sim, acho que sim. Até porque um outro aspecto disso assim, é que
a tecnologia também favorece a chegada às salas de cinema no sentido de que hoje é mais barato você chegar com um filme na sala de cinema, né? Antigamente você só projetava em película e fazer cópias em película era um processo caro, que você tinha que fazer em quantidade para ter retorno econômico, o que dificultava em alguma medida o acesso dos filmes às salas de cinema. Hoje não, né? Com o digital isso ficou inclusive mais barato, assim. Tem outros fatores que complicam e que são obstáculos. A distribuição tem um gargalo, é muito concentrada. Para o filme ter público tem que ter verba de marketing, isso nem sempre é fácil e tal. Mas eu acho que nem tudo é ruim no que a gente está vivenciando em relação aos filmes e à sala de cinema. Bom, então, continuando falando sobre os caminhos do sucesso, vamos dizer assim, comercial do cinema goiano. Poderia citar o exemplo prático aqui desses filmes que a gente já citou. Comeback, Duas Irenes, Dias Vazios, Taê-Guauá, Bem Pra Lá do Fim do Mundo e Hotel Mundial. Como que está sendo o desempenho desses filmes que já foram lançados e dos que ainda vão ser lançados? Então, a gente está acompanhando, né? Porque todos eles, os que já chegaram às salas de cinema ou a outras mídias, todos chegaram há pouco tempo, né? Então a gente está acompanhando, assim. Se você pegar só os números das salas de cinema, você pode chegar a uma conclusão precipitada de que muitos desses filmes não se deram bem, né? O Comeback já esteve nas salas de cinema e já saiu e não chegou, por exemplo, a 10 mil espectadores em salas de cinema. Mas os tempos são outros, assim, né? O sucesso comercial, inclusive, de um filme hoje, principalmente esses filmes, digamos, que não são grandes produções hollywoodianas, que tem uma grande verba de marketing por trás, ele não se faz só nas salas de cinema, né? Ele passa pelas salas de cinema e para esses filmes as salas de cinema são cada vez mais quase que um canal de divulgação e de angariar público para outras mídias, de chamar mídia, de chamar atenção para o filme, do que um lugar onde o filme vai ser muito visto e onde ele vai fazer muito dinheiro, né? Esses filmes eles tendem a faturar mais em outras mídias, seja com vendas para serviços de streaming, como o Netflix, ou vendas para serviços de vídeo on demand, como o iTunes e outros. É nesses outros canais que esses filmes tendem a faturar e podem chegar a se pagar, né? Esses filmes todos aí, quer dizer, os que já foram lançados, eles estão percorrendo esse caminho, assim, né? Então, para ter ideia, por exemplo, o Comeback, que é um filme do Érico Rassi, que foi todo filmado aqui em Anápolis, com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, acabou sendo o último filme do Nelson Xavier lançado no cinema, né? Porque ele faleceu recentemente e o filme ainda estava por ser lançado. Foi um filme premiado no Festival do Rio, ganhou o prêmio justamente de melhor ator para o Nelson, ganhou prêmios em Portugal e em outros festivais importantes. Ele passou pelas salas de cinema, está sendo distribuído por uma distribuidora importante, que é a O2 Play, e ele agora está disponível em outras mídias. Então, quem quiser assistir ele hoje, por exemplo, pode comprar e acessar ou em streaming ou baixar no iTunes, né? Ele está fazendo esse percurso e, pelo que a gente tem notícia, assim, com boa repercussão e com bastante sucesso. É o caso do As Duas Irenes também, que é outra ficção, filmada aqui na cidade de Goiás, também com recurso do Fundo Estadual de Cultura, que esse está nas salas de cinema agora, né? Quem quiser assistir aqui em Goiânia hoje assiste e deve fazer esse trajeto também. O Taê-Guauá, que é um documentário da Marcela Borella e do Henrique Borella, fez esse percurso e também está hoje disponível em alguns desses serviços de streaming, na iTunes Store também.
está fazendo esse caminho ainda, né? Eu acho que a gente vai poder, como esses são na verdade, depois de um longo hiato, os primeiros longas feitos aqui, que estão chegando efetivamente às salas de cinema, acho que a gente vai poder fazer essa avaliação melhor no ano que vem, né? Quando eles tiverem percorrido esse caminho todo, né? De passar por todas as mídias e tal, mas pela repercussão que a gente tem visto na mídia, pelos prêmios que esses filmes têm recebido em festival, eu acho que o resultado vem sendo extremamente positivo. Você podia comentar um pouco sobre esses filmes, a temática que eles abordam, a linguagem, Hotel Mundial, Bem para Lá do Fim do Mundo, tá, igual a e os outros. Então, é interessante isso mesmo, porque acho que mostra um pouco da diversidade, assim, né? Está se produzindo de tudo aqui, né? Ficção, documentário, coisas mais narrativas que contam histórias, coisas mais experimentais, mais malucas, tem de tudo, né? Desses aí, para a gente tentar falar um pouco brevemente e o espectador também poder ver o que interessa para ele de ir atrás, né? O Comeback, ele é um filme de gênero, é um filme policial, conta a história de um matador aposentado numa cidade do interior do Brasil, que por acaso tem como locação e como cenário Anápolis, mas no filme é uma cidade genérica, não diz que é Anápolis, né? É um matador aposentado que quer voltar ativa, né? E aí é um filme, ao mesmo tempo, muito irônico, engraçado, em outros momentos triste e dramático, porque ele fala um pouco sobre velhice também, né? Apesar que de uma forma irônica e inusitada, né? Esse é o Comeback, com o Nelson Xavier, um grande ator. O As Duas Irenes, que está no cinema hoje, é uma história de família e que tem como duas protagonistas crianças, pré-adolescentes, uma menina que descobre que ela tem uma irmã com o mesmo nome dela porque o pai tinha uma outra família, né? E aí ela vai atrás dessa irmã, né? Então é um drama, mas um drama leve e interessante de ser visto também. O Taê Guauá, da Marcela e do Henrique Borella, é um documentário importante sobre a história e a situação atual dos índios, dos chamados índios avacanoeiro, né? Aqui no norte do estado, e que são índios que foram muito perseguidos e dizimados ao longo dos anos. Restam poucos deles e eles fizeram um filme que é interessante porque é um documentário que foi feito junto com eles, né? Apesar de que é dirigido pela Marcela e pelo Henrique, mas é um filme que foi feito junto com os avacanoeiros. E é um documentário que foi bastante premiado e bastante elogiado, né? O que mais que nós temos em conclusão ou em vias de aí? O Dias Vazios, do Robinei Bruno. Esse é um drama com protagonistas adolescentes também, filmado aqui no interior de Goiás, em Silvânia, e que fala um pouco sobre esse dilema de todo mundo ou de todo jovem que vive numa cidade do interior entre ficar na cidade ou partir em busca de perspectivas mais amplas de vida, né? É o Dias Vazios. Esse filme ainda está em conclusão, está em finalização, deve ser lançado no ano que vem, mas ele participou agora de uma sessão especial do Festival de Brasília, que é um dos festivais também mais importantes que nós temos no país, que foi uma sessão de filmes em finalização em que ele foi exibido para curadores de festivais internacionais, né? Então, só o fato dele já ter sido selecionado para essa sessão também é um fato importante que merece nota, né? A gente tem aí também o Hotel Mundial, do Jarléu Barbosa, que é uma história de amor passada dentro de um quarto de hotel em Buenos Aires. Foi um filme filmado na Argentina. Eu sou um dos roteiristas desse filme, participei do processo dele e ele está em finalização e deve ser lançado ano que vem, né? É um casal que se encontra num quarto de hotel, vive uma história à distância há algum tempo e quando eles se encontram no quarto de hotel começam a emergir, a aflorar diferenças entre os dois, né? E o filme fala um pouco disso. E por fim, outro que está a caminho de ficar pronto também com o lançamento previsto no ano que vem, é um longa que eu dirigi e roteirizei junto com o Jarléu Barbosa, que é o Bem Pra Lá do Fim do Mundo, que é um road movie, uma história de amor sobre um casal que se reencontra muitos anos depois de ter vivido uma relação e tenta reviver ou retomar essa relação durante uma viagem pela Chapada dos Veadeiros, aqui em Goiás. Tem como cenário a Chapada, né? Então isso é um pouco um panorama aí do que a gente tem rolando ou por vir. E aqui, como mostra o catálogo, tem muito mais coisas aí, né?
entre curtas, séries para TV, séries documentais, séries de ficção, médias, longas. Sim. Séries para TV, por exemplo. Você poderia citar alguma que já foi lançada, que já foi exibida ou que está sendo exibida? Sim, tem várias. E aí, tanto documentais quanto de ficção, né? A gente teve o lançamento recente, por exemplo, de uma série de ficção aqui, que fez parte do programa de geração de conteúdo para as TVs públicas, né, promovido pelo governo federal, que se chama Meu Skate Não é Enfeite. É uma série do Rafael Gustavo, que é um diretor daqui, e que enfoca jovens de periferia e a relação deles com o skate e tal. Isso está em exibição em diferentes emissoras públicas do país aí, nesse momento, né? Eu vou te interromper, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. Estamos conversando aqui com o cineasta Pedro Novaes, que é presidente da Gol Filmes. Pedro, então nesse panorama do atual audiovisual goiano, nós temos aí séries longas, curtas. O que mais, além dessas obras que você já citou, que você poderia comentar um pouco? A gente tem é interessante perceber assim, né, que a produção, o crescimento dela se deu em várias frentes, assim, né? A gente não é só a produção de longas, a gente tem hoje um conjunto significativo de obras para televisão sendo feito aqui também, né? Principalmente de séries para televisão, alguns telefilmes, mas principalmente de séries para televisão, tanto de ficção quanto documentais, né? A gente tem hoje, por exemplo, circulando nas emissoras públicas de TV, uma série de ficção produzida aqui que se chama Meu Skate Não é Enfeite, que é uma série do Rafael Gustavo, um diretor daqui, que tem como personagens jovens de periferia e a relação deles com o skate e a partir disso discute a situação do jovem em bairros de periferia, né? Isso está nas emissoras públicas do país inteiro e passando hoje. A gente tem várias séries documentais sendo realizadas, eu mesmo sou um dos diretores e roteiristas de uma série para um canal de TV a cabo que se chama Cine Brasil TV, cujo título é Doçaria Brasileira, que é uma série que usa receitas de doce típicas de diferentes partes do Brasil,
mas para falar sobre geografia, cultura, a história desses lugares, né? Isso deve entrar na grade do Cine Brasil TV ano que vem, a gente está terminando, né? Ela é filmada em Goiás e em outros estados? Em outros estados. São 13 episódios, cada um deles em um lugar diferente do país, estados de todas as regiões do país, né? Então, isso é um outro exemplo de produção que vem sendo feita aqui. Quer dizer, a produção feita aqui hoje não deixa nada a dever em qualidade à produção feita, né, no eixo Rio-São Paulo, em outros estados do país, né? E é claro que essas obras foram viabilizadas graças às leis de incentivo, ao fomento. Como que está a situação atual para a produção goiana? Está melhor do que alguns anos atrás ou teve uma decaída? Não, sim, bem melhor. Assim, tem o que avançar ainda, mas evoluiu muito, assim. E eu acho que tem gente que critica, né, o financiamento público de cinema, de obras para cinema e da arte em geral, né? Mas eu sou um defensor do financiamento público da produção audiovisual porque eu acho que ela é uma produção estratégica, assim, para o país, para um país de vários pontos de vista. Primeiro porque ela é uma atividade econômica, né? Assim, a produção audiovisual no Brasil representa hoje 0,5% do produto interno bruto do país. Ela é maior do que a indústria farmacêutica, por exemplo, a indústria audiovisual no Brasil, né? Então isso gera emprego, assim, cada real em incentivo público que é colocado na produção audiovisual, ele adiciona valor à economia, ele gera emprego, ele gera renda para um monte de gente, né? Talvez esse dado ninguém esperaria, que o audiovisual é mais forte do que a indústria farmacêutica, que é considerada assim, uma das mais fortes, né? Do que a indústria farmacêutica. Então eu acho que e outras indústrias recebem também incentivos públicos, né? De várias formas, né? Eu acho que esse incentivo para o audiovisual é plenamente justificado nesse sentido, né? E esse crescimento que a gente está testemunhando hoje no audiovisual em Goiás, como no Brasil inteiro, ele é fruto de algumas políticas públicas, principalmente, né? Uma delas é a Lei do Audiovisual, que é uma lei que vem desde 1993, né? E por meio da qual as empresas podem investir na produção audiovisual e terem abatimento de imposto, né? A Lei do Audiovisual, a Lei Rouanet. São duas leis diferentes, né? Mas elas têm a mesma filosofia, né? E a Lei do Rouanet também pode ser usada para o audiovisual, né? Mas é a mesma ideia de que a empresa põe o dinheiro e o governo renuncia a impostos que essas empresas pagariam. Em vez da empresa estar dando dinheiro para o governo na forma de impostos, está dando para a produção audiovisual, né, na forma de financiamento. Mas mais recentemente a gente teve dois marcos legais aí que foram fundamentais para esse crescimento da produção mais recente, que é a chamada Lei da TV Paga, a 12485, que é uma lei que criou obrigação de cumprimento de cotas de produção independente brasileira pelos canais de TV fechada, né? Isso criou uma demanda dentro dos canais de TV fechada por produção brasileira. Isso realmente criou aqui em Goiás, por exemplo, está ocorrendo esta demanda? Ocorre, assim, essa série que eu citei, da qual eu sou um dos diretores, é fruto direto disso, né? Ela é para um canal, o Cine Brasil TV, que foi criado depois disso, e nesse caso é um canal que só exibe produção independente brasileira, né? Então gerou de fato uma demanda, né? De outro lado, a gente teve a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo que é abastecido pela Condecine, que é uma taxa que é devida pelas empresas de telecomunicação, as grandes empresas de telecomunicação, e ele é um fundo hoje de 1,2 bilhão de reais, né? E o grosso do financiamento da produção audiovisual no Brasil vem daí, vem do Fundo Setorial do Audiovisual, que tem uma série de editais todo ano, alguns que funcionam permanentemente, de fluxo contínuo, e que está financiando o grosso dessa produção, né? Como eu disse, 80% do que a gente tem hoje investido em produção audiovisual em Goiás vem dessas fontes federais, Lei do Audiovisual e Fundo Setorial do Audiovisual. Mas a gente teve aqui em Goiás também, a partir de 2013, a implementação efetiva do Fundo Estadual de Cultura, que era um mecanismo já previsto desde 2006, né? Mas que até então não tinha sido implementado, né? Ele não recebia os recursos a que ele
tem direito pela lei. Pela lei, o Fundo Estadual de Cultura ele recebe 0,5% da receita tributária líquida do Estado, né? Isso, para esse ano, vai dar algo em torno de 50 milhões de reais. E esses 50 milhões de reais, eles então se revertem para financiar basicamente projetos culturais em diferentes áreas, né? Não só audiovisual. Né? Mas parece que a aplicação desses recursos está ocorrendo sempre com muita polêmica. O que está acontecendo com isso, Pedro? O principal entrave, o principal problema que a gente ainda enfrenta é a dificuldade de previsibilidade, né? Quer dizer, a gente teve editais do fundo, né, em 2014, depois da implementação dele, tivemos em 2015, mas os editais de 2016, por exemplo, até hoje não foram lançados, né? Há uma promessa aí de que até o final do mês de outubro eles devem começar a sair, né? Mas não foram lançados e é difícil para o produtor cultural, ou especificamente na nossa área para o produtor audiovisual, lidar com isso, assim, porque você não tem como prever, né? Assim, quando que você vai poder contar que o edital vai acontecer, que você tem a possibilidade de ter o recurso e mais ainda, depois que tem o edital também, a dificuldade de ter certeza de que os pagamentos vão acontecer. Eles têm acontecido, assim, né? Os editais de 2015 foram pagos, mas para você ter ideia, por exemplo, a gente teve um edital de 2014 do audiovisual que demorou mais de 1 ano e meio para ser pago, né? Isso, a gente criar essa previsibilidade no Fundo Estadual de Cultura é talvez o principal problema que a gente ainda enfrenta. Sabiam que existe outra Irene? Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. O que o cinema goiano realmente precisa para alavancar, para deslanchar, é o que então? Precisa das leis de incentivo, precisa desse fomento? O que mais o cinema goiano precisaria? Acho que é um conjunto de fatores, né? Assim, aqui no estado, acho que é essa segurança maior em relação aos mecanismos estaduais de incentivo, né? Desburocratização também, ainda é muito burocrático o acesso aos recursos, apesar de que melhorou. Mas eu acho que em outra frente, na frente mesmo da profissionalização das produtoras. Acho que isso é um processo natural, isso está acontecendo, mas a gente precisa cada vez mais de tornar essas produtoras efetivamente competitivas no mercado, ter uma visão maior de mercado, né? Porque a gente tem uma dependência muito grande de recursos públicos. Eu acho que muitas dessas produtoras têm dificuldade de se enxergar como empreendedores mesmo, que estão no mercado para competir, assumir riscos e tal. Acho que a gente precisa evoluir um pouco nesse lado, mas acho que é um processo natural, está acontecendo. Pedro, para terminar, eu gostaria que você, no caso, se o público quiser ter contato com a obra dos cineastas goianos, dos realizadores do audiovisual goiano, como que se faz? Procura no YouTube. Atualmente tem 2 Irenes em cartaz, mas essas obras elas estão disponíveis. Tem bastante coisa disponível. Assim, se você for pegar a produção de curtas no estado, que também é muito grande, a gente nem tocou nela aqui, né? Mas só na mostra da ABD, que é uma mostra de curtas goianos que acontece no FIC esse ano, a gente teve esse ano 120 curtas inscritos, né? Então tem uma produção de curtas também muito significativa. E que é possível achar muita coisa no YouTube, no Vimeo, né, que é uma plataforma mais profissional de disponibilização de produtos audiovisuais. Você encontra, e alguns longas também. O primeiro longa que eu fiz, que é o Cartas do Culuene, por exemplo, ele está disponível online, tanto no Vimeo quanto no YouTube, né, dá para assistir de graça. Outros, como essas produções mais recentes, por exemplo, como o Comeback do Érico Haas, eu sei que ele está disponível no iTunes, né? A um preço muito razoável, não sei dizer exatamente quanto mas certamente é mais barato do que um ingresso de cinema, né? E outros assim também estão. O Taeguauá também está disponível, se não me engano, enfim, tá? Basta procurar que dá para encontrar bastante coisa online. Pedro, muito obrigado pela presença e eu gostaria de te convidar para, numa próxima oportunidade, a gente fazer um programa falando só sobre os seus filmes, seus longas, curtas e estas séries. Combinado, eu que agradeço o convite. Obrigado pela oportunidade. Até o próximo programa.